Cumprimento os irmãos que apareceu primeiro. Amém? Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Lucas 8, versículo de número 26. Capítulo 8, versículo de número 26, vai falar sobre a cura de um endemoniado. Na Bíblia fala de Gesareno, mas também em outras passagens falam Gadareno. Tá? Então, vamos ler aí o 26, amém? Amém? Então, vamos lá. Então, rumaram para a terra dos Gesarenos, ou dos Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se empoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe não os mandasse sair para o abismo. Ora, ainda andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, ou pastores de porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo à cidade pelos campos. Aí continua dizendo: e então saiu o povo para ver o que Jesus passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado fatos contaram-lhe também como foram salvos o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos rogou-lhe que retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando um novo barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe e o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciado por toda a cidade e todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Palavra do endemoniado Gadareno, né? Alguns outros livros aqui da Bíblia mesmo, Marcos, Mateus, fala sobre que Jesus ele foi expulso, né, por causa desse algo que aconteceu. Porque Jesus permitiu que os demônios saíssem do corpo do homem e fossem direto para os porcos, mas não permitiu que o demoniado seguisse Jesus. Mas Jesus não foi expulso porque não permitiu o homem. Jesus foi expulso porque permitiu os demônios entrarem no corpo. Ou seja, o errado, né, para eles era o que era, mais vamos dizer, o que mais contrariavam eles era o errado. E o que me chamou a atenção na palavra muito sobre ela é sobre os porqueiros, os pastores dos porcos. A Bíblia ela fala para nós sobre cada um de nós cuidarmos diretamente da nossa vida. Então nós mesmos somos os nossos próprios pastores, né? Eu vou falar hoje no culto sobre primeiramente cuidar de nós mesmos, para depois você cuidar do próximo. O próximo, ele às vezes a gente pensa que é um, na verdade é outro. Às vezes não é uma pessoa que nem está dentro de casa, é uma pessoa que está fora. Então você cuidar do próximo, como foi falado aqui já no culto inteiro praticamente, você cuidar do próximo, primeiramente você tem que cuidar de si mesmo, para depois você cuidar do povo, ou do próximo. O pastor, quando é um pastor de ovelha, primeiramente o pastor ele tem que estar bem para cuidar das suas ovelhas. Se o pastor não estiver bem, as suas ovelhas também não vão estar, porque a ovelha ela ouve a voz do pastor. Então se um pastor chega e chama as ovelhas vão. Agora, se chega uma pessoa estranha e chama as ovelhas não vão, porque é um pastor estranho, é um ladrão.
Não está vindo ali para o bem, está vindo ali para o mal. Então, se um pastor não está bem, se uma pessoa não está bem, como que ela quer cuidar do próximo? Como que ela quer cuidar do irmão, sendo que nem ela mesma está bem? Por isso que o pastor, ele principal, ele tem que estar bem primeiro, para depois cuidar dos próximos. Ele tem que estar instruído primeiro, para depois instruir os outros. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, depois de ser batizado. Você acha que ele fez o que ali? Ele se preparou para o seu ministério, para a sua caminhada. Aí a gente olha e fala assim, pessoas dizem, nós também já olhamos e falamos também, mas Jesus era filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, e aí? Jesus disse sim, ele é 100% Deus, mas também ele é 100% homem. Então Jesus conheceu as dores, ele sabe o que é. Jesus, ele sabe o que é a ausência de Deus também, porque Jesus, se ele não orasse, ele sentiria a ausência de Deus. Quando foi a crucificação, Jesus ele foi crucificado, quem matou Jesus, né? Não foram somente nós, pessoas dentro da igreja, a religião, não foram só as pessoas também que estão fora, mas também o próprio Deus. Pois todo o pecado que estava no mundo, agora estava sobre Jesus. E Deus ele teve que dar uma sentença muito grande para matar alguém que estivesse em um pecado muito grande. E esse alguém era Jesus. Então, ele sentiu a ausência de Deus. Então Jesus ele entende como nós sentimos hoje também. Jesus ele entende quando você está ausente em Deus. Mas Jesus ele também ele quer que você tenha uma atitude diferente do que as pessoas hoje estão acostumadas a fazer. Eu não quero orar. E não ora. Jesus ele sentia a ausência, mas ele sabia a solução e ele ia atrás da solução. A solução é orar, Jesus ele orava, ele fazia. Então a solução Jesus ele tinha. Mas o que chamou a atenção dos porqueiros é, por mais que todos nós somos pastores, tem muitas pessoas que são pastores de porco. Pastores de porcos que se preocupam apenas com o seu bem. Quando, em algumas outras passagens, quando Jesus é expulso dessa cidade, por que Jesus ele é expulso dessa cidade? Porque Jesus ele permite que os porcos, ou melhor, permite que os demônios possuam os porcos e os porcos morrem. Por que as pessoas expulsaram Jesus? Porque para as pessoas, o que era mais importante não era o homem. O homem que está livre agora, ele está bem. Ele não é mais demônio, não era mais demoniado. Ele está bem. Para as pessoas, o que importava para eles é o porco. Qual que é a minha fonte de renda agora? Com o que eu vou trabalhar? Com o que eu vou ter dinheiro? Com o que eu vou sustentar a minha casa? Para as pessoas, esse era um ponto-chave importante. Então, o que a gente deve fazer? O que a gente deve parar para pensar nessa palavra aqui? Que muitas pessoas hoje, pessoas que estão na casa de Deus, as pessoas hoje que estão aqui, estão lá também, na verdade não são pastores de ovelhas, são pastores de porcos. Se preocupam mais com se preocupam mais como que o irmão está. Não se preocupa como que a situação que o irmão vai estar. Não se preocupa se o irmão está bem, se não está. Não se preocupa com o próximo, como deveria realmente se preocupar, né? É claro que ele não tem que, nós que somos filhos de Deus, nós não precisamos se preocupar em saber qual raça ou distinção o irmão é, mas devemos cuidar. Esse é o dever nosso como servo e como pastor também de ovelhas também. Então nós devemos cuidar do próximo. E aí os porqueiros, os porqueiros ele estava preocupado com os porcos. Qual que é a minha fonte de renda? E é o que muitas pessoas hoje nas igrejas estão fazendo, se preocupando mais com qual é a situação que eu devo estar, em vez de preocupar qual é a minha situação com Deus. Para o ser humano as pessoas se preocupam demais. E para Deus? Cadê a preocupação? As pessoas se preocuparam muito com a situação que aquela cidade ia acontecer, como que aquela cidade ia viver. Já que os porcos foram mortos, como é que vai ser a minha situação agora? Mas não ficaram felizes, porque o homem agora está livre. Ele já não é mais endemoniado. Não precisa as pessoas ter medo mais dele. Mas a palavra ela fala para nós aqui, versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror.
Primeiro, ficaram dominados de terror porque quem é esse, né? Que o homem que de repente nunca veio nessa cidade, chega em Gadara, ele de repente vê os demônios até ele, um homem, ou melhor, dois homens que estão completamente possessos, o qual a cidade já não tem mais o que fazer com eles, já tentaram de tudo, prender, deixar preso, mas mesmo assim não adiantou. Aí chega Jesus, não fez nada, apenas pisou naquele lugar. Aí chegam os demônios, e Jesus não vai de encontro, é os demônios que vai de encontro a Jesus. E ele fala: o que você tem aqui? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? E aí foi falando: o que o Senhor veio fazer aqui? Aí Jesus, ele tem uma solução muito melhor e muito boa, agradável, que foi onde Jesus ele mostrou que o que vence as pessoas não é a palavra do homem, não é nenhuma atitude do homem, porque a atitude do homem é prender, é julgar, é criticar, mas a atitude de Jesus ela foi completamente diferente. Jesus ele veio, falou da palavra, e a palavra o converteu, a palavra o mudou. Eu tenho visto bastante, eu comecei a parar para pensar sobre isso, que milagre não converte ninguém, milagre não converte nenhuma pessoa, milagre não faz as pessoas, a multidão se converter, milagre não faz, porque Jesus ele fez muitos milagres, o qual a palavra mesmo fala que se tivesse escrito aqui, não caberia neste livro, mas Jesus fez muitos e muitos milagres, mas quantos se converteram realmente a Jesus? Quantos realmente quiseram servir a Jesus até a morte mesmo, de verdade? Aí poucos, muito poucos. Então milagre não muda as pessoas, não muda uma pessoa, mas muda algumas. E essas algumas pode ser daqui para frente, lá para frente, uma cidade até. Porque Jesus ele disse para o endemoniado. Aí Jesus ele fala aqui assim, ó: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando a toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Quando a gente entrou na igreja, quando a gente começou, falou aqui disso também. Achamos que o foco principal de Deus era converter mais pessoas. Quanto mais gente na igreja, melhor. Não. Deus ele mostrou que Jesus ele mostrou que a obra das pessoas às vezes nem é na igreja. Nem todos ele é na igreja. Às vezes você fica no lugar que você está. Portanto, tendo ordem e decência, com a cabeça firmada no céu, com a cabeça firmada em Deus, você faz uma mudança tão grande no bairro que você está, nos seus vizinhos, em você e também no bairro inteiro. Você faz uma mudança. Você faz. Porque Jesus disse: não, eu não quero que você me siga. Fica aqui. Conta para as pessoas o que foi feito da sua vida. Imagina ele. A Bíblia não fala quantos anos ele ficar endemoniado, mas imagina o terror que esse cara não fez ali. O terror que ele não fez. Porque a Bíblia fala para nós aqui: ele vivia no sepulcro. Imagina o testemunho que ele tem. As pessoas falam: tá vendo aquele irmão que está ali? Até muito tempo atrás ele vivia dentro do sepulcro, ficava dormindo com gente morta lá. Hoje ele está aqui servindo ao Senhor, falando de Deus, falando do Deus vivo, falando de Jesus, dos feitos dele. Então, o que a palavra nos ensina é que nós não precisamos ser pastores de porcos, mas pastores de ovelhas. Nós precisamos primeiramente cuidar de nós. Cuide de nós, cuide de você mesmo. Eu tenho que cuidar de mim, da minha vida com Deus, primeiramente. Cuidar do meu espírito com o Senhor. Porque se eu não estiver bem, o que adianta eu dar um conselho por irmão também? Nada. Então primeiramente cuida de mim mesmo. Vamos cuidar de mim mesmo. Amém? Assim, agradecer a oportunidade.